E como é que você enxerga esse nome, J.D. Vance, para ser o vice de Donald Trump? Ele que é conhecido por ter essa história, ele contou a história da família dele, um pouco da vida dele, num livro best-seller, depois que acabou sendo lançado num filme que concorreu ao Oscar também. E é uma história que fala sobre uma vida de trabalhadores, principalmente ali na região do meio oeste, e ele acabou se tornando muito popular. Mas o próprio Joe Biden já chamou ele de cópia de Donald Trump. Portanto, Trump, ele meio que continua o seu legado, continua com alguém muito parecido com ele para ser o seu vice. Não aproveitou a oportunidade para acenar, por exemplo, para eleitores pretos, que a gente sabe que precisam de uma sinalização, de um aceno, principalmente da parte de Donald Trump. Qual que é a sua avaliação nesse caso? Eu acho que foi mais um gol de Donald Trump, né? Se os democratas não fizerem nada, será um 7-1 lá nos Estados Unidos, né? Por quê? Porque apesar de não ser negro, de não ser mulher, o J.D. Vance, ele vem de baixo, ele vem da pobreza. E ele é a encarnação do chamado American Dream, o sonho americano. Alguém que veio de baixo, que terminou em Yale, na Universidade de Direito de Yale, que é a mais famosa, mais importante e prestigiosa dos Estados Unidos, virou um grande influência, teve sua história contada em filme. Então, é um cara, né, o vitorioso, ao contrário do loser. O loser é o cara que os Estados Unidos não gostam, os americanos não gostam. Né? Ele é o vitorioso, a pessoa que venceu na vida com os recursos próprios, de uma família que teve uma mãe viciada, enfim. Você tem todos esses problemas que ele superou na própria vida. Então, a biografia dele é a biografia impecável que os americanos gostam. Então, ele acaba atraindo, inclusive, mulheres, inclusive negros, inclusive latinos, né, pela história de vida que ele tem. Além disso, é um cara de 39 anos, né, uma pessoa muito jovem, mostra a renovação do Partido Republicano. E mais um detalhe, 6 anos atrás, o J.D. Vance era extremamente crítico do Donald Trump, né? Falou coisas muito fortes contra o Trump, disse que era um never Trumper, ou seja, alguém que nunca votaria em Trump, que Trump, inclusive, parecia o Hitler dos Estados Unidos. E agora está como vice-presidente, o que demonstra uma grande abertura do Donald Trump a aceitar, né, a crítica e aceitar aqueles que foram críticos em um momento e passam para o lado dele, ou seja, ele não exige, vamos dizer assim, uma pureza, né, de pessoas que falaram somente bem dele o tempo inteiro. Isso vai ser muito bem colocado, porque as perguntas que a imprensa tem colocado por J.D. Vance é exatamente sobre esse passado, das falas passadas dele críticas ao Trump. E ele fala, olha, eu realmente era crítico, ele não nega, eu realmente era crítico, mas eu vi que Trump fez um ótimo governo e agora estou do lado dele. É uma fala maravilhosa que convence muitos eleitores. Sem dúvida. Bom, a gente conversou com o analista político Felipe Ramos. Muitíssimo obrigada, viu, Felipe, pela disponibilidade. A gente espera contar com você também em outras oportunidades. Obrigado. Estou sempre à disposição. Obrigada, Felipe.